Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra dorme significa que morreram na fé. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um na sua ordem. As primícias, que é Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo apenas. 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Resumindo, na cruz Cristo nos substituiu primeiro como cordeiro que tira o pecado do mundo. Fala João 1,29. Para resolver de uma vez por todas a questão do pecado que havia introduzido uma mancha na criação. Uma segunda consequência de sua morte foi ele ter levado sobre si, ou assumido a culpa e recebido a pena, levou sobre si os pecados dos que seriam salvos por ele. Na ressurreição, ele assumiu o lugar que todos os salvos agora têm nele. Isto é, irrepreensíveis diante de Deus. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A passagem fala, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito vem de muitas ofensas. Veio de muitas ofensas para a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Isso está em Romanos 4, 25 e Romanos 5, 16 a 18. Se Cristo tivesse sido nosso mero representante na cruz, cumprindo uma espécie de ritual exemplar e morrendo como exemplo para nós, nada nos beneficiaríamos com isso, pois os nossos pecados continuariam em nossa conta como dívida aos olhos de Deus. Uma dívida, diga-se de passagem, impagável, se fosse depender de nós. Se ele tivesse sido apenas nosso representante, ainda nos faltaria alguém para morrer em nosso lugar, nos faltaria um substituto. Outra questão importante a ser ponderada é o fato de Jesus ser Deus, portanto sem pecado e imune a pecar. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. A menos que na cruz Deus tivesse feito dele pecado, de Cristo pecado, ele não teria morrido. Mas se ele não tinha pecado e nem podia pecar, que pecado o teria levado à morte? Por que Deus teria abandonado aquele ser perfeito em trevas na cruz, a não ser como uma expressão de repúdio contra o pecado em que Cristo tinha sido transformado por Deus ali na cruz? Certamente na cruz ele foi o substituto perfeito, aquele que era sem pecado, foi feito por Deus, pecado por nós e castigado com o juízo divino. Em 3 horas de trevas e abandono, para só então morrer no lugar do pecador. A sua morte, portanto, não apenas resolveu eternamente a questão do pecado, como também foi um meio de salvação para que aqueles que creem nele não passem pelo juízo e possam desfrutar desde já da salvação eterna. Algo que, infelizmente, muitos dos que professam ser cristãos não desfrutam, por não crerem verdadeiramente na obra substitutiva de Jesus. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou no lugar dos injustos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Isso profetizou Isaías no capítulo 53, 5 do seu livro. Para mim, esses versículos são claros o suficiente para me fazerem descansar em um sacrifício consumado e na certeza de que todos os meus pecados foram pagos na cruz e que eu não passarei sequer pelo juízo final, por ter sido salvo pela fé em Cristo. Em João, capítulo 5, ele diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24.